bem-vindo novamente aqui no canal. Agora a gente vai falar sobre uma coluna condicional, né? Na verdade, o que é uma coluna condicional? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma coluna, o exemplo que a gente vai dar aqui é o exemplo de idade, né? Então, o que é o exemplo de idade quando eu falo? Por exemplo, eu tenho aquela opção que a gente viu nos vídeos anteriores, acho que é bacana todo mundo olhar nos vídeos anteriores aí do canal, que é a opção de idade. Então a gente vai lá e coloca um filtro de idade. Eu quero ver lá nesse dash que a gente está transformando aqui, todas as pessoas que compraram nas lojas que têm a idade de 60 anos. Então se eu quiser, por exemplo, caso eu queira vir e colocar um filtro padrão, por exemplo, vou criar um filtro padrão. Vou criar um filtro padrão que chama faixas de idade. Então esse filtro padrão que chama faixa de idade, a gente vai colocar, por exemplo, tudo que é de 10 a 20, tudo que é de 20 a 30, tudo que é de 30 a 40, de 40 a 60 e assim vai. Por quê? Porque aí na hora que eu filtrar esse filtro padrão, então eu quero ver todos aqueles filtros, todas aquelas pessoas que estão entre 10 e 20 anos. Todas as pessoas que compraram que têm a idade entre 30 e 40 anos. Então a gente vai construir isso daqui de duas formas. A gente tem como construir lá no Power Query, no HGM, puxando as funções, igual a gente já viu em outras fontes, em outros vídeos. E também a gente tem a possibilidade de fazer isso no DAX. Então a primeira opção que a gente vai fazer aqui é no Power Query. Então aqui a gente vai em transformar dados, beleza? Então eu abri aqui, como a gente já viu, o Power Query. E aí, como eu falei que eu vou usar essa coluna idade, então como que eu faço, né? A gente já viu nas outras aulas. Então eu venho aqui em adicionar coluna e tem aqui ó, a opção de coluna condicional. Então se for isso, eu vou fazer isso. Se aquela função que eu chamar for verdadeira, ele vai escrever isso. Então ele funciona dessa forma. Então quando eu chamo a coluna condicional, o que ele faz? Ele primeiro me pede o nome da coluna. Então, como eu falei antes, eu vou chamar ela aqui ó, de faixas de idade, tá? Depois a gente pode colocar qualquer outro nome, mas eu vou colocar aqui como faixa de idade. Vale o importante ressaltar aqui dentro dessa função que eu vou adicionar a coluna dentro do Power Query, que ela não tem um operador, todos vão entender o que é operador, entre. Então eu não consigo colocar ali uma função e chamar uma função que esteja entre 10 e 20, por exemplo. O que a gente vai fazer lá no DAX, que a gente consegue com algumas mesclagens de funções. Mas aqui a gente tem que ficar atento, e é um detalhe muito importante, que é o que? Você sempre tem que fazer do maior para o menor. Então eu vou começar a fazer aqui, e aí depois eu explico por que tem que ser do maior para o menor. Então aqui eu tenho a idade, seleciono a idade, vai ser sempre maior ou igual àquela idade que eu colocar. Então eu tenho idade maior ou igual, então tudo que for maior, então eu sei, né, nas outras aulas a gente viu que a minha faixa de idade da minha base de dados aqui, ela está entre 11 e 81 anos. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo que for maior ou igual a 70, eu vou colocar acima de 70 anos. Vou chamar disso. Eu venho aqui e vou em adicionar outra cláusula, vou em idade novamente, vou em maior ou igual a 60 e eu vou colocar entre 60 e 70 anos. E vou assim até o 10, porque até o 10 eu sei que meu range ali do meu banco de dados tá dessa forma, né? Do 10 ao 80. Então eu venho aqui, coloco 50, aí eu vou colocar aqui entre 50 e 60 anos. Vou arrumar esse anos aqui para ficar bonitinho lá na hora do filtro. Vou adicionar mais um, idade. Vou fazer aqui todos aqui sem acelerar o vídeo, sem nada, porque são poucos, né? Então 40 e 50 anos. Só tem mais dois aqui, a gente faz ali rapidinho. Vamos lá, idade maior ou igual a 30. Entre 30 e 40 anos. Vou colocar mais um. Idade maior ou igual 20. Entre 20 e 30 anos. E vou colocar o último aqui, porque eu sei que o meu range é desse, como eu já falei. Maior ou igual a 10. E coloco aqui entre 10 e 20 anos.
Por que eu sei que é? Porque a gente viu nos outros vídeos que a gente fez um gráfico que mostrou qual que é o meu range que tá. Mas aí, como que eu vou saber, Thiago? Você vai lá no seu banco, vê qual que é o maior, vê qual é o menor e define, eu quero fazer então faixas de tal, 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 tal. Então, você normalmente quando vem fazer uma coluna condicional, você já tem na cabeça o que você quer fazer. Se não for nada disso daqui, eu vou chamar de outras faixas, tá? Então, eu fiz todas as condições. E aí, agora vem o importante. Por que eu fiz do maior para o menor? Como que funciona? Como que o sistema, né, a linguagem de programação e tudo mais, ela entende quando eu faço isso? Porque eu tenho que começar do maior. Porque é o seguinte, quando ele vem assim rastreando, então ele vai vir. Então beleza, então vamos pensar como se fosse o programa aqui. Ele vai vir, então o Thiago, né, que é no caso, quer que eu veja todas as idades que são maior ou igual a 70. Então ele vem uma linha por linha, linha por linha, linha. Ah, essa é 70 ou maior que 70. Aí eu venho e escrevo acima de 70. Então, ele faz a varredura em todo o banco de dados e vai colocando para todas essas que encaixar com a primeira verdadeira, com a primeira função verdadeira, ele vai escrevendo acima de 70, acima de... Quando ele acabar, que ele passar todos os dados, ele vem para a segunda. Se não, que aí é o se não, ele vem para a segunda. Então, esse de 70 ele já escreveu. Então, esse ele já até... Ele vai olhar, mas ele já escreveu. Então, porque ele seria verdadeiro se o 60 viesse primeiro. Então, como eu fiz do maior para o menor, então esse ele já escreveu. Na segunda opção, ele vai procurar os em branco. Então, ele vai lá, tá entre 60 e 70, acima de 60, né? De 60 acima de 60. Então, ele vem e escreve, entre 60 e 70. Aí ele vai dessa forma. Por que eu não posso começar do menor para o maior? Porque na primeira passada dele, ele já escrevia tudo como entre 10 e 20. E estaria errado. Então, primeiro eu vou escrevendo do maior para o menor, aí na hora que sobrar lá embaixo, aí ele vai escrever de 10 a 20, e o que for diferente disso que eu tentei tratar e escolher aqui, ele vai escrever outras faixas. Então é assim que ele funciona. Por isso que esse detalhe é importante de ser do maior para o menor. Quando eu der um OK, ele fez a faixa de idade que eu queria. Então eu tenho aqui, ó, de acima de 70, de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu queria que fizesse. Então aqui é como fazer no Power Query a inclusão de uma coluna condicional. Beleza? Então, quando eu vim aqui agora na gestão de vendas, vou ter aqui uma coluna que chama faixa de idade. E aí, se eu inserir aqui uma segmentação e colocar aqui as faixas de idade, eles vão ter aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, de 10 a 20. E aí, eu não preciso mais fazer aquele, colocar um filtro, né? Vamos colocar um outro filtro aqui, ó. Ó, coloquei um outro filtro que vou colocar o idade, pra gente ver se é verdade. Então, quando eu colocar uma lista aqui, tá? Então, quando eu colocar entre 10 e 20, ele vai mostrar só as idades de 10 e 20 aqui. Quando eu colocar de 20 a 30, só as idades de 20 a 30. E assim sucessivamente. Então, ele funcionou. A gente vê que funcionou. Ele pegou aquelas faixas que eu queria. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve, compartilha, comenta. E vamos mandando nossas dúvidas aí pra gente cada vez colocar mais vídeo tirando a dúvida do pessoal. Até mais, pessoal!